Oi pessoal, hoje eu quero falar um pouco sobre uma situação que me tem preocupado nos últimos dias. E eu vou tentar ser conciso nesse vídeo porque eu poderia falar sobre isso por horas, mas eu quero fazer caber em alguns minutos apenas. Você já ouviu a expressão que diz que a história é contada pelos vencedores? Pois é. Isso significa dizer que aquilo que você estudou nos livros de história, ou aquilo que você assiste nos canais que falam sobre história na televisão ou num documentário histórico, por exemplo, nem tudo que ali é contado é o fato conforme ele ocorreu, mas é contado conforme a visão dos vencedores, ou então é contado conforme a visão e o intuito do narrador daquela história, daquela forma de apresentar aquele fato histórico. Nem sempre aquilo que aconteceu desta forma, conforme está sendo narrado. Isso se chama narrativa. E hoje nós vivemos, neste nosso lindo século XXI, muitas batalhas de narrativas históricas, ideológicas, políticas, religiosas, de muitas frentes. E objetivamente eu quero abordar hoje a narrativa histórico-política / religiosa. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem dois grandes partidos políticos, os democratas e os republicanos. E os meios de comunicação, os grandes jornais, as grandes redes de comunicação, nos Estados Unidos, normalmente se posicionam com viés político identificado. Ou aquele jornal, aquele meio político, aquele meio de mídia, ou ele é mais tendencioso aos republicanos ou aos democratas. Aqui no Brasil, os meios de comunicação, eles se posicionam como sendo isentos e se posicionam, a grande maioria deles, como os defensores da verdade jornalística, apresentando os fatos como eles são. Mas se a gente começar a zapear um pouco e ir de um canal de notícias a outro, de uma rede de notícias a outra, de uma mídia a outra, a gente vai perceber que a apresentação que eles fazem dos fatos tem uma narrativa de acordo com um viés ideológico político com o qual aquela emissora, aquela rede, aquela mídia mais se identifica. O Brasil, ele não tem uma cultura partidária como tem os Estados Unidos, claramente definida lá entre democratas e republicanos. Aqui, os partidos políticos muitas vezes apenas são cabides e de oportunidades para que sejam feitas alianças e todos eles têm projetos de poder, de se perpetuarem ou de se manterem no poder por mais tempo, pelo máximo de tempo que eles podem. Ponto. Não existe uma ideologia muito clara entre a diferença de partidos políticos aqui. O que aqui se tem observado muito nos últimos anos é uma ideologia mais voltada para a direita e mais voltada para a esquerda. E agora, nesses últimos tempos, também tem surgido uma, não diria uma ideologia política, mas uma posição política daqueles que não são nem tanto esquerda nem tanto direita, mas que estão observando para ver quais são as melhores alternativas, pensando ideias boas, ora da direita, ora da esquerda, o que melhor se aproxima do seu ideal de benefício para a comunidade. Eles não são o centrão de Brasília, mas também não são os isentões, que nas mídias sociais desta forma são classificados. São pessoas que tentam uma terceira via. Mas ainda são pouco representativos, fazem pouco barulho. O que faz barulho mesmo é ou a esquerda ou a direita. E aí que eu quero chegar, sem enrolar muito.
Eu quero chegar nas narrativas. E eu quero falar aqui especialmente aqueles que se posicionam do ponto de vista espiritual como cristãos. E falando a estes, eu quero dizer primeiro que eu sou um ilustre desconhecido, portanto, o que eu vou falar aqui vai ter pouca ou nenhuma relevância. Então não se preocupe tanto. Nem eu me preocupo tanto. Mas eu quero falar mesmo assim. O que eu quero dizer para este público que me assiste e que se identifica como um cristão, ou se identifica com a espiritualidade segundo o Evangelho de Jesus Cristo, é: cuidado com as narrativas, especialmente as narrativas políticas, especialmente aqueles vieses muito acentuados, ou direita ou esquerda. Porque o propósito final deles, politicamente falando, não é um benefício à sociedade. O propósito final é se estabelecerem no poder, seja da esquerda, seja da direita. Eu não estou me posicionando do lado de ninguém destes. De ninguém destes. O meu lado, o meu ponto é o Evangelho. E me preocupa a forma como muitos se permitem ser manipulados por líderes de instituições religiosas que se alinham a determinada corrente ideológica e que buscam poder e benefício próprio. No discurso, na narrativa, são todas boas pessoas, são todas pessoas de bem, defendendo a família, defendendo Deus, defendendo a pátria, defendendo os valores. Mesmo correntes de esquerda eventualmente se posicionam desta forma. E eu quero dar um exemplo rápido. Nos anos 70 e 80, a esquerda tinha um movimento muito forte dentro da igreja, o que se chamou naquele tempo de teologia da libertação. Surgiu muito fortemente dentro da Igreja Católica, mas teve aqui e ali alguns respingos também entre os evangélicos. Nos últimos anos, a direita tem fincado raízes profundas no meio cristão, especialmente entre os assim chamados evangélicos, mas que também tem aqui e ali respingos no meio católico. Ideologias políticas buscando enraizar-se dentro da igreja. E aí eu quero colocar igreja entre aspas, mas especialmente aí não tem aspa nenhuma, querendo enraizar-se na conduta dos cristãos sinceros. Mas de novo eu quero colocar desta forma: cuidado com as narrativas e cuidado com as manipulações, porque os grandes líderes destas correntes religiosas ou destas igrejas, de novo colocado entre aspas, desejam, na sua grande maioria, infelizmente, vantagens, influência e poder. E se colocam do lado de quem oferece isso no âmbito político. E os que são os mentores políticos e os organizadores das artimanhas e das manipulações e das marionetizações políticas sabem disso. E sabem que se tiverem ao seu lado um influente líder religioso, automaticamente terão ao seu lado o voto de milhares e milhões de ovelhas que seguem aquele líder religioso. De novo, este fenômeno pode ocorrer na esquerda e está ocorrendo na direita. Não há aqui, da minha parte, preferência política, há apenas a observação do fenômeno.
Bem, o que eu quero dizer de novo, o Evangelho de Jesus Cristo não tem esquerda nem direita. O Evangelho de Jesus Cristo se preocupa com a alma humana, com o ser humano, se preocupa e se ocupa com o bem-estar psicológico e espiritual humano. Portanto, você tenha a sua posição política de preferência. Tenha sim a tê-lo. Agora, cuidado para que não seja manipulado ao bel prazer e segundo as narrativas daqueles que querem apenas poder. Eu lembro que Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. E nós sabemos que dinheiro e poder são dois entezinhos que andam de mãos dadas. Quem é o seu Senhor? Cuidado com as narrativas. Cuidado com as narrativas. E lembre-se, o Evangelho não tem lado. O Evangelho tem essência. E a essência do Evangelho é a vida, verdadeiramente em Cristo. Obrigado por me ouvir, obrigado por me assistir, obrigado por chegar até aqui. Espero que eu tenha me feito compreender da melhor forma possível. E minha oração é que sempre Deus nos abençoe a todos. Tchau.